eu vou tentar falar aqui como professora de arte, certo? Como se eu estivesse dando aula. A escultura, em primeiro lugar que a gente tem que entender que uma escultura, ela não é real, ela está no mundo da ficção. Então ela é uma coisa simbólica, alguém construiu essa escultura, obviamente ele tinha alguma ideia na cabeça, que a gente não sabe exatamente o que ele pensava, mas... E quando a gente olha para a escultura, a gente pode pensar o que quiser, porque a escultura é uma obra aberta. Então você pode pensar 1000 coisas a respeito do que aquela escultura pode transmitir. Mas, em princípio, é uma escultura com um corpo feminino. Fazer uma escultura de uma figura nua é absolutamente normal para o artista, é absolutamente normal na história da arte e aparece milhares de vezes. Então, uma figura de uma mulher nua não é nada demais e é uma coisa absolutamente normal. Então, o escultor não tem esse pensamento sensualizado. Isso tudo é da cabeça das pessoas, não é da própria escultura. Então, em primeiro lugar é isso. É uma escultura. Segundo, ela é negra porque o material que ela fez, que foi feito, escureceu ou foi pintado de preto. Mas ela, em princípio, é uma mulher que pode ser pode ser branca, pode ser negra, pode ser japonesa, pode ser indígena, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer mulher. É apenas uma mulher. Então seria o feminino. Vamos ampliar. Se a gente quiser aumentar a simbologia, vamos ampliar. Ela é o feminino. Agora, veja bem, cidade é feminino. A cidade, a gente não fala a cidade, então cidade é feminino. Se estamos querendo construir uma cidade, nós estamos lidando com o feminino. É a cidade que vai crescer. Simbolicamente, essa escultura é Américo, a cidade de Américo que vai crescer. Daí entra a simbologia do masculino, que seria o moleque fazendo xixi, como diz, ele não gosta do moleque fazendo xixi na câmara. Em primeiro lugar, ele não está fazendo xixi na câmara. A figura do menino fazendo xixi é uma coisa tão banal na história da arte que você vai encontrar isso em qualquer escultura, em qualquer esquina de países na Itália. E se encontra milhões de moleques, anjinhos, fazendo xixi. Isso é um outro clássico que foi colocado ali pelo escultor. A força masculina que vai crescer dentro da cidade. E a cidade é uma força feminina, é um símbolo de fertilidade. A deusa da fertilidade é uma coisa que vem da pré-história, desde as cavernas. Nas cavernas, os homens já tinham umas figurinhas que ninguém sabe quem fez, porque vem do tempo das cavernas, né? Quando foram encontradas essas figurinhas, que são as deusinhas da fertilidade, que são pequenas, são famosíssimas, mas que simbolizam a magia do nascimento, a magia da fertilidade, que no tempo das cavernas os homens não tinham muita noção científica, então eles retratavam a fertilidade como deusas da fertilidade. Então nós podemos imaginar que esta é uma versão, anos 70, da deusa da fertilidade da época da pré-história. Então, ela é um arquétipo. O que é um arquétipo? Algo que está dentro de nós. O Jung já fala sobre isso. Então, quando ela é colocada naquele lugar por dois adversários políticos, não inimigos, adversários políticos, Seu Novênio Pavan e Terço de la Rove, colocam a escultura naquele lugar, numa cidade que começou a crescer, isso é de uma profundidade, de uma força muito grande, porque tá lidando com o inconsciente coletivo de uma comunidade. Então, você não pode pensar que hoje, para você fazer uma política nova, você vai lá e derruba a escultura de uma forma brutal, porque ele quebrou tudo. Não é que não tirou para restaurar nada, ele realmente quebrou, porque ele não quer essa escultura na Câmara Municipal. Então, ele não quer a história de Américo, ele está destruindo a história de Américo. E aí eu quero dizer uma coisa, é por isso que a Marli chorou nessa reportagem, porque a Marli, ela não é só uma pessoa que foi vereadora ou presidente da Câmara. A Marli construiu essa Câmara Municipal.
ela não foi pedreiro para construção, mas ela ficava lá dentro na secretaria, ela que redigia os documentos. Quando as pessoas não sabiam como escrever as coisas, ela escrevia para todos os vereadores. E ela sabia ler todas as leis, porque lei é complicado, ela sabia fazer tudo isso. Eu conheci a Marli como professora lá na fazenda, mas a Marli estudou direito e depois foi trabalhar na Câmara. E ali até o prefeito se consultava com ela quando se refere às leis. Portanto, ela não é apenas uma vereadora, ela é uma das construtoras, realmente uma das arquitetas da democracia de Américo. Por isso é que essa estátua não pode sair daí. Na época da dengue, realmente não podia ficar com água, mas ela plantou lá umas plantinhas e ficou sem água. Tudo bem que tire nesse momento da dengue, mas a escultura foi preservada e ficou ali. E ela não vai trazer dengue. Dengue existe na cidade inteira, não é na escultura que vai ter dengue. A escultura não é um problema de saúde pública, como o vereador fala. Voltando à questão de arte. Então, é uma coisa, um trabalho feito nesse pós-modernismo dos anos 70, que é uma revisão do modernismo que aconteceu no Brasil. Então, ela é uma relíquia. Ela é uma relíquia de uma época que não volta mais, porque a época de hoje, a escultura está em outros parâmetros, não está mais naquele momento. E no interior de São Paulo, havia na Escola de Belas Artes de Ribeirão Preto pessoas que fizeram esculturas semelhantes e colocaram em cidades da região. Era o tempo do Portinari, que estava em desenvolvimento. Era o tempo do Niemeyer lá em Brasília. Então, ela se refere às esculturas que estão em Brasília até hoje. Sim, se refere. Aí o vereador fala, mas não tinha ninguém fazendo xixi em Brasília. Outro problema, talvez Brasília, quando foi construída, não foi construída com tanto apreço ao elemento arquétipo da fertilidade, enquanto que a Américo, quando foi construída pelos usineiros e pelo povo de Américo, que era até contra os usineiros, por esses dois grupos políticos, talvez tenha sido colocado no começo da cidade um embrião de fertilidade para que a cidade pudesse crescer. Seria uma cidade feminina, talvez. E nessa imagem, e o fato da imagem ter sido quebrada e de todo mundo estar reclamando e de muita gente estar chorando diante disso, é porque talvez isso seja realmente um arquétipo. E nesse sentido ela não pode ser destruída. E para restaurar é só colocar no lugar e passar o restaurador sabe restaurar isso. Não é uma mulher negra, é uma mulher. Segundo, que não foi agredida. Terceiro, que ela também não agride ninguém. Então, não entendi nada. Por que o conselho que vai ser criado, quer dizer, ele precisa de aprovação de um conselho que ainda nem foi criado. Depois ele quer colocar a escultura num museu que também não existe. Então, o conselho não existe, o museu não existe, e foram essas entidades essa entidade que não existe resolveu destruir a estátua. E vai ser colocado futuramente num museu que também não existe. Tem que voltar, porque ela faz parte do coração da vida da cidade de Américo. A Marli tem toda a razão, não pode ser destruída. Eu quero falar um pouco da Lucinda, que ele cita também, a Lucinda. Então, a Maria Lucinda Bento, que era uma artesã de Américo e tal, e que se tivesse viva hoje estaria fazendo escândalo, porque ela era escandalosa, ela falava as coisas, ela não ia aceitar que... E ela mesmo diz no vídeo que nós revemos o vídeo dela, ela fala que quem tem cultura não destrói as coisas. A quem tem cultura respeita. Porque ali não foi só um desrespeito à escultura. Na foto, infelizmente, que vimos, tem uma bandeira jogada. E tem uns quadros de moldura dourada que estão ali jogados também. Da onde são aqueles quadros? Olhar para ver se não tem mais alguma outra coisa que está sendo jogada fora porque não serve para nada no momento, né? Coisas da história. Então, sobre a Lucinda, é isso. A Lucinda sempre defendeu tudo que era de cultura em Américo. E ela viveu fazendo isso. Então, não é possível que em nome de movimento, sei lá qual, você vai fazer um ato como esse. As pessoas não
estão preocupados com isso, né? Ninguém está preocupado com os documentos que estão na biblioteca, que estão lá de qualquer jeito. Ninguém está preocupado com os livros, ninguém está preocupado com isso. Enquanto as pessoas não estiverem preocupadas com isso, a história vai indo embora. A Silvia, da biblioteca, que muita gente conheceu. Eu falo até da Vilma, que hoje está trabalhando muito em Américo, que também se preocupa com biblioteca e que está lá trabalhando na escola e construindo biblioteca. Posso falar também até da biblioteca do Dinorá, que começou com a Anabel e depois hoje está lá bem grande. Preciso lembrar também de uma pessoa muito importante na cidade de Américo, que foi Dona Célia do Cartório. Uma pessoa que sabia os nascimentos, as mortes, as propriedades, os divórcios, sabia de tudo que acontecia na cidade e conhecia tudo, sabia onde as pessoas moravam, sabia qualquer coisa que você precisasse, estava lá numa prateleira, ela dizia, tá ali, na tal prateleira, na tal pasta. Ela sabia a pasta onde estava a sua escritura. E a Dona Célia era uma pessoa que influenciava muito na política. As reuniões políticas na casa dela eram fervendo, eu participei de algumas. Imagine Dona Célia falando, se Dona Célia estivesse aí agora, o que ela ia dizer a respeito disso? Então, é importante ver tudo isso que aconteceu. Pessoas muito importantes que já fizeram um bom trabalho e que algumas ainda estão vivas, outras já se foram. Mas as pessoas que ficam, os jovens, quem está ficando adulto agora, né, que chegou na vida adulta neste momento, precisa entender que as coisas não caíram do céu, que houve um sacrifício, houve um trabalho, houve uma renúncia de muita coisa para poder chegar no ponto. Vocês receberam, vocês novos vereadores, vocês receberam o bolo pronto, só falta cortar. Mas quem fez o bolo? Quais foram os ingredientes? É preciso ter respeito por essas coisas. Senão a cidade vira nada, o que está virando, se ninguém prestar atenção. Daqui a pouco é uma cidade sem memória. Porque tem um lado muito importante da cidade de Américo, que ela foi composta por algumas pessoas que vieram da zona rural, pela força da usina Santa Cruz e pela união também da família Della Rovere, que é uma família enorme, que veio da Itália e que já tinha uma tradição política antes de vir para Américo, então já eram políticos, então criaram uma política em Américo, e aí juntando tudo isso nesse caldo, você tem os que vieram da Itália, vocês têm, que são os usineiros e os Della Rovere, vocês têm o pessoal que veio da zona rural, que não é qualquer pessoal, é um pessoal que trabalhou na lavoura, e você tem os que vieram do norte e do nordeste, que até a gente generaliza todos os baianos. Você tem os baianos. Então você tem uma cultura criada em América, um caldo de cultura que é um caldeirão, que misturou a Itália com a Bahia e deu lá um resultado. Então podemos dizer que é um pessoal que está acostumado com muita sensualidade. A Bahia é muito sensual, a comida é apimentada, as pessoas dançam muito, então é uma cultura sensual. Aí a Europa, a Itália é outra, né? Imagine, o italiano fala muito, come pizza, macarrão, e a gente misturou tudo. Quer dizer, essas obras de Michelangelo que eu mostrei, que estão na Europa, nós aqui temos um pouco disso, na medida em que a América foi praticamente colonizado por um grupo de italianos. Aí você junta o italiano, aquele que vive na zona rural, que tira leite de vaca, quem lida com a criação, quem lida com a terra, com o café, quem lida com a terra, quem lida com tudo aquilo que as pessoas do norte, não só norte e nordeste, todos aqueles que vêm de lá. E essa mistura toda resultou numa sociedade de Américo, que é uma sociedade peculiar, que é diferente de outras cidades. É diferente de Araraquara, é diferente de Santa Lúcia, é diferente de São Carlos. Américo tem uma cultura própria, que está sendo destruída. É preciso que as pessoas estejam alertas. Então, vamos tentar entender tudo e vamos entender tudo que está acontecendo, procurar estudar e procurar se aprofundar nas coisas para que isso não aconteça, porque isso está acontecendo.